A temática que eu vou abordar é uma forma de mostrar para todos aqui presentes um pouco de como que é o trabalho do fisioterapeuta na área esportiva e justamente a partir da lesão que acomete o coração do atleta, que é o ligamento cruzado anterior. Então, é a lesão que está na mídia, é a lesão que está na moda, é a lesão que quando acontece, ela movimenta realmente o universo ao redor dela, né? Então, há muitos anos atrás eu me apaixonei por essa temática, comecei a estudar lá dentro da graduação, fui avançando, né? E hoje eu tenho a felicidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. Antes de começar, eu queria rapidamente, né, pessoal, declarar um pequeno conflito de interesse. Vocês vão perceber que eu uso, né, durante o tratamento, durante a assistência aos pacientes, algumas tecnologias. E não é que eu quero colocá-las como melhores ou qualquer coisa do tipo, são empresas parceiras. Então, desde já, né, eu quero declarar o conflito de interesses com a Max Recovery, tá? Bom, então eu coloquei para vocês, né, a apresentação em alguns tópicos. Então, inicialmente, a gente entendeu um pouquinho desse contexto, desse histórico da reabilitação do LCA. No segundo momento, a gente entender como que o fisioterapeuta ele pode, de fato, né, ser eficiente, ser efetivo na sua abordagem, usando não somente a ciência, a prática clínica, mas também a tecnologia. Abordar essa reabilitação baseada em princípios sólidos que respeitem a sintomatologia dos pacientes e que sigam uma linha de raciocínio realmente coerente. Discutir também a importância do trabalho interdisciplinar, tão atual, né, nos serviços de fisioterapia ao redor do mundo, né? E também falar um pouquinho sobre questionamentos para o futuro, o que nós devemos esperar da fisioterapia, dos pacientes, das perspectivas interdisciplinares. Então, só para vocês terem noção, né, pessoal, a reabilitação que a gente faz hoje, né, então, por exemplo, ontem eu admiti um paciente que fez, ontem na terça-feira, que fez a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado, né? Então, isso tudo começou, né, em trabalhos na década de 70 que tinham como base modelos animais. Esses trabalhos, eles mostravam inicialmente que qualquer coisa que se fizesse com aquele enxerto que foi reconstruído, com aquele ligamento que foi reconstruído, né, poderia levar a lesão. Então a ênfase no primeiro momento, quando o paciente operava, quando o atleta operava, lá na década de 70 era o quê? Imobilização. Não, ele tem que ficar imobilizado. Essa que era a realidade. Então, além disso, né, nós teríamos então uma proteção ao apoio, que é aquilo que tecnicamente a gente chama de descarga de peso, e o retorno ao esporte era uma coisa muito distante. Então, quando os nossos atletas chegavam lá, rompiam o ligamento cruzado, e eles, nossa, você vai voltar daqui a X meses, 12 meses, sei lá, até mais, muitos desistiam. Então, eu conheci, né, ex-atletas que romperam o ligamento nessa época, década de 80, e foram motivados a abandonar o esporte. Olha só como é que são as coisas, né? A gente vai ver a diferença. Então, um dos maiores pesquisadores dessa época era o Frank Noyes, e em 1981, né, não gosto muito de falar, mas foi o ano que eu nasci, ele publicou um trabalho muito importante. E ele afirmava que o protocolo de reabilitação ele deveria seguir esses princípios. Olha só, proteção máxima 12 semanas. Então imagina só, né? Você opera o ligamento, você fica com gesso, né? Uma imobilização mais ou menos como essa. Você pode observar que praticamente não tem apoio e você permanece com ela por 12 semanas. Então, muitos pacientes dessa época, quando a gente acompanha eles hoje em dia, né, você nitidamente vê sequelas na marcha, né, sequelas na capacidade muscular e, consequentemente, uma repercussão em outros segmentos do corpo. Mas nessa época era isso que a gente sabia, era isso que a ciência tinha a mostrar para nós. Então, é muito interessante, porque em 2008 eu ministrei um curso para treinadores estrangeiros de futebol. E nesse curso havia um jogador que tinha sido vendido para a França como a maior revelação do ano, né? Ele é de Cabo Verde, na Europa. E ele chegou lá e no primeiro jogo ele foi dividir uma bola e rompeu o ligamento.
E na época ele rodou para os maiores especialistas do mundo, né, alguns deles na Europa, e todos falaram, olha, você pode até tentar voltar a jogar, no entanto, a melhor opção é você abandonar a sua carreira. Então imagina isso, pessoal, imagina um atleta como Neymar, a gente está vendo alguns outros aí em evidência, né? Não vou ficar falando muito, porque vai ter alguém de um time ou de outro, né? Então para não gerar nenhum constrangimento, mas era isso. Até que em 1990 nós tivemos uma publicação que revolucionou a comunidade científica e que até hoje é reconhecida, né, por médicos, fisioterapeutas e todos aqueles que estão dentro desse contexto de cirurgia e reabilitação do joelho. Esse trabalho foi publicado no American Journal of Sports Medicine, que é com certeza um dos periódicos mais relevantes do mundo na área, e se chamava o Protocolo de Reabilitação Acelerada do Joelho. Então, ele mostrou que você deveria mobilizar precocemente, que estimular a extensão do joelho não ia levar à ruptura do enxerto e que os atletas então poderiam voltar precocemente. É interessante porque o grande autor, né, o Dr. Shelburne, eu tive a oportunidade de conviver com ele na clínica dele e ele se baseou na montagem desse protocolo nos pacientes que não seguiam as orientações, ou seja, não ficavam mobilizados, não deixavam de apoiar o pé no chão. Como havia um controle estatístico muito sólido, eles perceberam o seguinte, olha, quem não está seguindo a orientação está indo melhor do que quem está seguindo a orientação. Estudaram, investigaram isso cientificamente. Hoje nós sabemos que nós fazemos essas investigações por meio de ensaios controlados e randomizados e conseguiram de fato comprovar que realmente a estratégia deveria mudar. E de fato mudou. Então, na década de 90, começaram a surgir novas tecnologias e novas perspectivas. Então, a crioterapia antiga virou um equipamento que hoje a gente já chama de um equipamento até obsoleto, como o CryoCuff, que era um cooler, né, com um manguito que recebia água gelada. O CPM já começou a ser utilizado para estimular essa mobilidade precoce ainda dentro do hospital. A descarga de peso sempre o mais rápido possível e as atividades começaram a serem retomadas precocemente. Isso foi uma transformação que começou no ano 90, seguiu pela década de 90, avançou no ano 2000 e, consequentemente, nós fomos entendendo cada vez mais. E nós tivemos uma publicação também marcante para todos aqueles que acompanham a ciência aplicada à reabilitação do joelho, feita em 2006, onde aquele mesmo grupo ele falava sobre o que temos aprendido na reabilitação. E aí ele trouxe à tona o conceito da anatomia que nós aprendemos lá nas primeiras aulas, né, que é o conceito de simetria bilateral. Ou seja, o corpo humano é formado por dois antímeros, que são metades aparentemente iguais. Então, quando você lesiona um desses antímeros, ou seja, você lesiona o joelho direito, você deixa de usá-lo, sobrecarrega o esquerdo, e esse favorecimento do esquerdo faz com que o direito em desuso perca força, perca função e vai gerando uma assimetria. E essa assimetria, ela não permite o retorno à função. Então, vários estudos epidemiológicos foram mostrando que pessoas que rompiam o ligamento cruzado, dentro de uma população enorme, grande parte não conseguia voltar ao mesmo nível que anteriormente. Então, você imagina, nós temos uma meta-análise que mostra que menos de 60% das pessoas não conseguem voltar. E aí, como é que fica isso? Você imagina hoje uma seleção brasileira de futebol, para ser bem atual, né? Estamos na véspera da Copa do Mundo. Imagina, nós temos ali 11 atletas, imagina que os 11 sofram uma lesão. Vocês já imaginaram ficar com praticamente metade da seleção de fora? Então, pro final da trajetória desses atletas, realmente é muito impactante. Então, hoje, a ciência, ela nos mostra uma propedêutica, ela nos indica um caminho realmente efetivo de você abordar o paciente que rompeu o ligamento. Então, tudo começa como, né? Quando o paciente é admitido, ele é diagnosticado com a lesão do LCA. Na sequência, ele passa por uma reabilitação pré-operatória, né? Ou seja, ele se prepara para a cirurgia. Antigamente não tinha nada disso, né? Na sequência, ele é submetido à cirurgia de reconstrução. Poxa, mas precisa reconstruir? Para o indivíduo adulto, jovem, que pratica esporte de alto rendimento,
está comprovado cientificamente que a melhor opção é, de fato, o tratamento cirúrgico. Então, ele faz o tratamento cirúrgico, ele fica alguns dias num pós-operatório domiciliar, ele passa, então, para um pós-operatório tardio, já em nível ambulatorial, e aí ele se prepara para a alta, sendo esse trabalho todo acompanhado não somente pelo cirurgião, que fez o diagnóstico, que fez o procedimento, o fisioterapeuta que cuidou da reabilitação pré-operatória e vai cuidar da pós-operatória, mas também para o profissional de educação física que vai prepará-lo para que ele possa voltar realmente à sua performance, e todos aqueles que estão envolvidos nesse contexto, como seus familiares, como a sua equipe, como seus patrocinadores e todos aqueles que a gente sabe que compõem o ambiente do alto rendimento. Então, para que isso tudo possa acontecer da melhor maneira possível, nós também precisamos eleger critérios fidedignos de avaliação. Então, hoje nós temos um grupo internacional que define, estuda e multiplica critérios fidedignos para que a gente possa realmente ter um alvo a atingir na reabilitação do joelho. Então vamos ver um pouquinho mais, né? Então quais são esses critérios, né? Tudo isso para que a gente possa não apenas conduzir bem o preparatório, mas especialmente ter critérios realmente fidedignos de alta. Então, o exame clínico, vocês podem observar o aspecto geral do joelho, a clínica do paciente, como que esse joelho está, de fato, né? Para que a gente possa acompanhar o monitoramento dos sinais inflamatórios, a gente usa a termografia. Então, vocês podem observar aqui com 2 dias, como a temperatura na articulação estava extremamente alta. Aqui a gente observa, olha só, já com 12 dias de pós-operatório, o quanto essa temperatura diminuiu. E aqui, de forma muito interessante, um gelo, uma avaliação após uma sessão de crioterapia. Então, a gente percebe, olha só, olha o quanto a gente conseguiu reduzir, mostrando que, de fato, né, com o uso da crioterapia, a gente consegue realmente diminuir o calor na articulação. Então, a amplitude de movimento, o joelho é uma articulação que faz a flexão, que faz a extensão e que chega à hiperextensão. Vou pedir só para eu desligar esse áudio aqui, senão pode atrapalhar a gente um pouquinho, só um pouquinho, pessoal. Então, nós temos critérios hoje. Então, o joelho ele faz a flexão, ele faz a extensão, chegando a 0 graus, e em mais de 90% das pessoas nós temos graus variados de hiperextensão, com maior predominância nas mulheres. Então, ter a amplitude acima, né, daquilo que a gente chama de extensão, ou seja, você atingir 0 graus, é uma realidade, né, não é realmente um padrão de variação anatômica. Além de observar os sinais inflamatórios, além de avaliar a amplitude de movimento, é fundamental avaliar a estabilidade articular. Será que, né, mesmo depois de feita a cirurgia, aquele ligamento ele é suficiente, ele é capaz de estabilizar aquela articulação? Então, para isso a gente usa o KT-1000, é um dos instrumentos, é o artrômetro, que nos permite mensurar de forma objetiva essa amplitude. Bom, e a força muscular? Quando a gente começa, né, a observar os pacientes, a gente sempre vai dentro daquele contexto, né? Força, muscular, força. Mas será que o músculo ele é só isso, força? Então, quando a gente entra dentro da reabilitação do atleta, onde o movimento é extremamente importante, nós precisamos buscar muita especificidade, então a gente sai do âmbito de força e a gente entra no âmbito de desempenho muscular. E a gente ultrapassa o conceito somente de um aspecto mecânico e entra também o aspecto elétrico. Então, para que a gente possa avaliar a força muscular, a gente usa instrumentos específicos. Aqui está o dinamômetro isocinético. Aqui o dinamômetro isocinético. Vocês podem observar que a gente está, esse aqui é um jogador de futebol. A gente avalia, então, os músculos que fazem a extensão, os músculos que fazem a flexão do joelho. Logicamente que avaliar o atleta sentado, fazendo um movimento ali de 90 a 0 graus, não é a mesma coisa que um atleta dentro de campo, né, onde ele tem que fazer um movimento com muito mais graus de velocidade. A funcionalidade envolve muito mais segmentos. Então, para isso, nós usamos a tecnologia para nos aproximar mais desses movimentos. Então, aqui eu mostro o sistema Globus Ergo System, onde nós conseguimos somar plataformas de força com células de carga, com encoders e com eletromiografia. Então, eu tenho uma avaliação que complementa aquela avaliação mecânica
de alta intensidade como a avaliação isocinética e eu posso variar os movimentos. Então aqui a gente tem uma atleta do atletismo fazendo avaliação em cadeia cinética fechada. Bom, outros instrumentos que estão chegando para facilitar a prática clínica, aqui a gente tem o Active Force, é uma célula de carga, vocês podem observar que na própria maca eu venho, uso o meu aplicativo, modulo, posiciono, oriento a minha paciente como se fosse um teste manual, uma prova de função muscular, aplico a resistência e imediatamente após o teste eu tenho um registro fidedigno já no meu aplicativo. Eu troco de lado, repito a medida e consigo o registro contralateral e o próprio software, o próprio aplicativo do equipamento, ele já me dá a diferença e eu já consigo fazer um registro de histórico desse paciente. Então mudou muito a fisioterapia, né? Então, o que muitas vezes não é necessário em um paciente normal, traumato ortopédico, porque ele é como um carro que anda a 60 e 80, quando a gente pensa em uma Ferrari, quando a gente pensa em um carro de Fórmula 1, que anda numa velocidade extrema, pequenas variações realmente de fato podem predispor a lesão e podem comprometer não somente a performance, mas também a capacidade de se manter ativo, né, em longo prazo. Além da força muscular, que a gente chamou de desempenho muscular, também a capacidade sensório-motora. Como é que a gente poderia, então, aproximar isso da realidade dos nossos atletas, né? Porque nós temos diferentes gestos, diferentes modalidades, certo? E, consequentemente, diferentes articulações a serem avaliadas. Então, foge um pouco do meu objetivo tão a fundo, mas só para mostrar para vocês o M-Body, que é um sistema de eletromiografia acoplado a uma bermuda, que pode ser também uma jaqueta de corpo. A gente consegue mapear durante a execução do gesto como que está a ativação, como é que está o equilíbrio dessa ativação. Então, só para ilustrar para vocês, me trazendo um resultado imediato. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, um atleta de MMA que usa suas mãos, usa suas pernas, e eu quero ver mesmo que o golpe principal dele, que ele tem operado o ombro, por exemplo, né, eu preciso ver como que está a ativação, considerando que essa ativação dentro da nossa Ferrari realmente ela exige extremamente do corpo dele. Então tá aqui, ó, ele executando o movimento com a bermuda tem um dispositivo de Bluetooth que manda para o meu celular e me permite então avaliar como que está a ativação muscular dele. Então essa é a tecnologia que tem nos feito ir além, tem nos feito diminuir o tempo de recuperação. Bom, sempre se fala muito sobre, eu opero um, então eu jogo peso no outro, o outro está mais propenso à lesão. De fato, nós temos alguns estudos epidemiológicos que mostram essa associação. Então a gente também usa plataformas de força, como vocês podem perceber, que nos permitem mostrar, durante a execução de um gesto, como que o atleta faz a descarga de peso no segmento dele. Então, olha só, tá aqui, ó, ela faz o movimento e eu consigo observar se ela está jogando o peso mais para o lado sadio, em detrimento do lado operado ou lado lesionado. Bom, ainda nesse rol, né, nesse contexto da reabilitação, nós temos testes funcionais que não têm, logicamente, a mesma efetividade, o mesmo alcance que algumas tecnologias, mas mostram muito a respeito da função. Então, testes, como vocês podem ver, o teste do salto numa perna só, o Y-test, o drop-test, testes dinâmicos, que somados também podem ser um recurso para aqueles que não conseguem ter ali muita tecnologia dentro da sua realidade. E um dos aspectos mais estudados nos últimos anos, que mais tem realmente impactado a comunidade científica mundial, é como que o atleta se enxerga frente à lesão, né? O quanto o seu aspecto psicológico pode afetar o seu retorno à performance. Então, cada vez mais a literatura tem mostrado para nós que uma cirurgia como essa, que gera tanta mídia, tem tanto tempo de afastamento, tantos fatores envolvidos e tantos profissionais, pode de fato abalar realmente a cabeça dos nossos atletas. Então, uma das estratégias que nós temos utilizado é a roda de avaliação atlética. Então, mês a mês, nós pedimos ao atleta para avaliar o que seria o atleta de elite, né, na sua categoria, na sua modalidade, e nós
pedimos para ele avaliar como que ele se enxerga, tá? Desde já vou pedir autorização aqui para o nosso presidente, para a nossa equipe de apoio, para ultrapassar um pouquinho o tempo, tá, pessoal? Posso, presidente? Então, show de bola, pessoal. Vou mostrar um pouquinho mais para a gente dessa nossa realidade. E, por último, questionários, que também mostram de forma subjetiva como que esse paciente está enxergando a sua função. Então, nós temos vários questionários que foram traduzidos e validados para a língua portuguesa. Os mais famosos são o questionário de Leisman, as escalas de atividade de vida diária e a escala de atividade esportiva. Então, somando tudo isso, né, pessoal, nós conseguimos monitorar muito bem os nossos atletas e seguir os passos dessa reabilitação, que agora passou da admissão, da fase pré-operatória, da cirurgia e entra na fase pós-operatória com foco no return to play, né, o foco no retorno ao esporte, ou até para ser mais atual, o safe return to play, ou seja, o retorno ao esporte seguro, né, como a gente tem visto na linguagem científica nos últimos anos. Então, essa reabilitação pós-operatória, ela é formada por várias etapas, mas lembrando, a gente não quer que o nosso paciente volte somente a fazer as suas atividades de vida diária, a gente quer que aquele atleta volte ao campo, a gente quer que ele jogue, que ele tenha performance. Alguns atletas estão passando por isso para estar em campo daqui a 5 semanas na Copa do Mundo. Então, é um processo árduo e que envolve etapas, mas que deve buscar, né, aquilo que eu falei para vocês, a simetria bilateral. Ou seja, o quanto mais a minha articulação lesionada, ela se parece com a minha articulação sadia, que foi aquela, né, que tem aqueles parâmetros que eu tive ao meu nascimento. Então, isso tudo começa desde a fase hospitalar, onde a gente inicia a reabilitação, controlando os sinais inflamatórios, introduzindo os exercícios, estimulando a descarga de peso, desde já usando tecnologias para facilitar o movimento, como o CPM, que facilita essa aquisição do movimento, mantendo aquela articulação sendo movimentada durante, por exemplo, toda a noite que aquele atleta está no hospital. Os equipamentos para estimulação elétrica muscular, que nos permitem ir reensinando esse quadríceps, e hoje as novas tecnologias elas modulam de forma muito interessante, de modo que a gente pode permanecer com ela até a alta, né, do atleta, e muitas vezes eles podem ainda seguir utilizando. A crioterapia que a gente usava antigamente com saco de gelo virou CryoCuff. Hoje ela é feita por meio de recursos onde eu consigo controlar a temperatura, consigo controlar o nível de compressão, consigo controlar a frequência de compressão, e que hoje fazem com que essa diminuição de temperatura ela seja totalmente diferente do que fazíamos antigamente. Então, os pacientes que fazem determinados tipos de cirurgia, eles já começam a fazer exercícios resistidos dentro do hospital. Então aqui o shuttle, só para mostrar para vocês, é um mini leg press. A gente pode observar, olha só, a nossa atleta fazendo o uso do equipamento dentro do ambiente hospitalar, é um mini leg press. E então ele vai para casa, ele dá sequência às atividades, se organiza, se recupera, e nós então passamos ao período ambulatorial, onde nós precisamos terminar de reduzir os sinais inflamatórios e progredir na mobilidade, na capacidade sensório-motora e nos exercícios resistidos. Então, a progressão sensório-motora, como vocês podem perceber, ela sempre deve focar, inicialmente, você melhorar a coordenação, no segundo momento, você ganhar agilidade, e no terceiro momento, dependendo da modalidade que aquele atleta ele pratica, ganhar potência. A gente começa sempre com ele ser capaz de ficar de pé, fazer descarga de peso, ou seja, atingir a posição ortostática, e termina com saltos e corridas, dependendo, logicamente, da modalidade que ele pratica. Então, mostrando para vocês também algumas tecnologias que estão nos favorecendo para que a gente consiga fazer tudo muito mais rápido. Então, essa é a AlterG, não sei se vocês já conhecem, é uma esteira antigravitacional, onde você consegue reduzir 80% daquela carga, da descarga de peso, fazendo com que o atleta, por um mês, ele já esteja correndo, por exemplo, dentro do ambiente da esteira. Então, é uma nova realidade, uma nova conotação em termos de recuperação.
Então você pega um atleta de futebol, por exemplo, que antes levava 12 meses para voltar e com um mês ele já está correndo. Está correndo aonde? Está correndo dentro de um ambiente de uma esteira antigravitacional, por exemplo. Tá? Bom, aqui eu mostro para vocês, baseado em evidências científicas, como que é feita essa progressão. Tá? Então, esse é o trabalho que nós publicamos no Orthopedic Journal of Sports Medicine. Então está aqui o primeiro exercício. Vocês podem observar as sequências de exercícios resistidos, né? Desde o agachamento, o leg press, os exercícios de extensão final. Então, desde que você faça a implementação da carga, você respeite os sinais inflamatórios, você consiga de fato conduzir adequadamente todas as etapas do tratamento, rapidamente o seu atleta já está passando por toda essa sequência de exercícios e está se tornando capaz de retornar às suas atividades. Então, aqui mostrando, no segundo mês, essa aqui é uma atleta de voleibol, ela está com 2 meses, vocês podem observar. Então, 60 dias após a reconstrução, ela fazendo treino de força, ela fazendo exercícios de agilidade. E o que é mais interessante, a gente conseguindo observar o quanto os membros dela se parecem, né? Logicamente que a gente observa que a perda, sim, são 60 dias apenas, mas o quanto eles já evoluíram. Algumas décadas atrás, muitos desses pacientes ainda estariam com gesso, sem apoiar o pé no chão e com o joelho rígido, com certeza. Então, aqui mostrando o trabalho de preparação para alta. Trabalho de preparação para alta. Então, esse aqui é um atleta de MMA, vocês podem observar. É uma sessão já mais avançada. Então, buscamos tentar trabalhar na especificidade dele, trazendo o gesto esportivo para dentro dos exercícios. Usando diferentes tecnologias para que a gente possa ganhar força, potência, aplicar isso ao gesto. E de fato, fazendo com que ele resgatasse a sua confiança e pudesse voltar então ao esporte. Então, eu queria fechar com alguns conceitos importantes para aqueles que vão trabalhar na área esportiva, aqueles que estão nos acompanhando lá no Instagram, né, oficial do CREFITO, para os que estão aqui presentes, para os que vão acompanhar depois, né? Não é sair do ambulatório para uma competição, não é isso. Então, o atleta ele começa primeiro voltando aos treinos, depois ele passa a voltar aos treinos físicos, aos treinos técnicos, e à medida que ele vai progredindo, ele vai voltando à performance. Então, esse é um erro cruel. Não pode se pensar que você vai sair do ambulatório e vai voltar para o campo de futebol. Sair e voltar para a quadra é um processo. E para que a gente tenha alta, não é porque eu acho que ele está bom, muito menos porque ele acha, ou porque o médico dele acha. É porque nós somamos juntos critérios, como a ausência de sinais inflamatórios, a conquista da amplitude de movimento, a ausência da dor, a recuperação da capacidade muscular, a recuperação da capacidade sensório-motora, a estabilidade preservada, a capacidade dele de atingir notas de corte nos questionários que avaliam a sua interpretação subjetiva de como está a sua evolução e, logicamente, a função restaurada. Então, no Congresso dos Jogos Pan-Americanos, Rio 2007, foi apresentado um levantamento global que mostrou que, olha só,
Isso não mudou muito até hoje, mas mostrou que esportes com grandes exigências, atletas de alto rendimento, voltam com uma média de 8 meses e esses valores variando de 4 a 18 meses. O que vai determinar se são 4 ou se são 18? A idade dele, a modalidade dele, o pré-operatório, o quanto ele conseguiu inserir dentro da reabilitação dele aspectos nutricionais, aspectos comportamentais, o apoio de todos aqueles que fazem parte e, sem dúvidas, a habilidade técnica dos profissionais que trabalharam com ele. Então, tempo é importante? Com certeza é importante, mas não basta tempo se você não tem simetria. Então, isso é para a gente trazer à tona trabalhos que vêm indicando tempo de retorno, mas não basta tempo se a gente não tem simetria. Bom, então quero deixar como mensagem para vocês que a lesão do ligamento cruzado anterior, que um dia já foi chamada de o começo do fim do joelho, é na verdade o começo de uma nova fase, onde, após o tratamento, o maior responsável pela busca da sua condição é o próprio atleta. E isso se chama tecnicamente de educação para o atleta. Então, isso é o que deve fazer parte também da sua abordagem. Então, já muito próximo do final, lembrem, o papel do fisioterapeuta é preparar o atleta para se tornar apto a treinar. O preparador físico, o profissional de educação física, ele pega o atleta que você deixou apto para treinar e deixa ele apto para jogar. Então esse é um conceito extremamente importante em fisioterapia esportiva. Pessoal, gosto muito de joelho, gosto muito de ligamento, gosto muito de fisioterapia esportiva, não há dúvidas disso. Quero mostrar para vocês, apresentar o nosso grupo de pesquisa, é o EP Knee Research Group, que nós fazemos junto com o Instituto de Pesquisa do Hospital Home, projetos junto com os nossos alunos da iniciação científica, profissionais parceiros, residentes. Nós estamos com 3 trabalhos, em fase de conclusão do grupo de joelho. Publicamos 3 estudos clínicos randomizados somando ano passado e esse ano, e é onde a gente vem tentando entender, por meio da ciência, como que a gente pode melhorar a qualidade da assistência. Eu, como eu falei, deixei vazar, tenho 41 anos, sei que não vai dar tempo de terminar, de aprender tudo que eu preciso sobre ligamento cruzado, porque se foram 20 anos, eu perdi tão pouco, Sérgio? Então, eu estou preparando alguém, queria fechar a palestra mostrando para vocês, Eu lia para ele sobre ligamento cruzado, quando ele era bebê. Ele já discutia com os membros do nosso departamento, no futebol, quando ele era uma pequena criança. O primeiro livro que ele pediu para comprar era sobre nervos e músculos. E agora, aos 10 anos, ele está entendendo bastante, porque ele também está praticando. Dá para ver pelo shape, não é brincadeira não, hein? Pessoal, muito obrigado pela atenção, fico à disposição.